Aula de hoje, a teoria das decisões estatísticas, teste de hipótese e significância. Primeiro nós vamos ver uma parte teórica, alguns conceitos, para depois a gente trabalhar com alguns exemplos. Primeiro conceito, decisões estatísticas. Tomar decisões acerca de população baseada nas informações das amostras. Exemplo, se um soro é realmente eficaz na cura de uma doença, ou se um processo educacional é melhor do que outro processo. Para tomar essas decisões estatísticas, nós temos as hipóteses estatísticas, ou seja, formular hipóteses estatísticas com o único propósito de rejeitá-las ou de invalidá-las. Por exemplo, se deseja decidir se uma moeda é viciada, eu vou formular a hipótese de que ela não seja. Ou, se deseja decidir se um processo é melhor do que o outro, formula-se a hipótese de que não há diferença entre esses dois processos. Essas hipóteses são denominadas hipóteses nulas e eu vou representar por H0. Qualquer hipótese que seja diferente da pré-estabelecida, da pré-fixada, é denominada hipótese alternativa e nós vamos representar por H1. Então, guardem, que nós vamos ter que formular hipóteses, uma que vai ser representada por H0 e a alternativa por H1. Guarda esse primeiro conceito aí. Nos testes de hipótese e significância, os processos que habilitam a decidir se aceitam ou se rejeitam as hipóteses e determinar se as amostras observadas diferem de modo significativo dos resultados esperados, são denominados testes de hipótese ou significância, ou ainda regras de decisão. Então, alguns autores vocês vão encontrar como regras de decisão. Se for procurar pelo assunto, seria aí a mesma coisa que o teste de hipótese e significância aí. Então, aqui vai ser sempre aceitar e rejeitar. A gente cria essa situação para poder tomar uma decisão assertiva. Nível de significância. Os mais utilizados são de 5% e 1%, 0,05 e 0,01. Embora existam outros valores aí que os estatísticos trabalham. Os mais utilizados aí são os de 5% e 1%. Tem outros valores, isto é, há uma confiança, de 95, 99% de que se tome uma decisão acertada. Nesses casos, diz que a hipótese é rejeitada no nível de significância 0,05 ou 0,01, o que significa que a probabilidade de erro será de 0,05 ou 0,01. Então, veja que é muito baixo, né, gente? Eu fazer um cálculo, tomar uma decisão que está dando uma probabilidade de 95% ou 99% de acerto, esse erro, essa probabilidade desse erro é muito pequeno aí. Por isso que a gente trabalha com esses dois níveis. Nós vamos trabalhar com a curva normal, com a distribuição normal, que foi o nosso assunto do capítulo anterior. Então, aqui representando a curva normal, aqui em aspecto do sino, aí, o ponto mais alto da curva, E aqui esses níveis do valor crítico, eu tirei da tabelinha de valores que nós já tínhamos estudados na teoria anterior. Para 5%, de menos 1,96 até 1,96, e para 1%, menos 2,58 até 2,58. Aqui eu coloco para vocês a tabela que vocês vão encontrar na internet também, Ou na bibliografia básica, nos livros de estatística. Quando eu encontrar
a teoria das decisões estatísticas ou regras de decisão, nós temos aí os testes unilaterais e os testes bilaterais. Então, aqui é os outros valores que eu falei para vocês, ó, 10%, tá, ó, 0,05, ó, ou 0,002. Então, veja que são valores abaixo de 90%, tá? 90% tudo bem, mas 95%, 99% é o que a gente mais utiliza aí, os valores que mais vão ser trabalhados. No bilateral, o que significa? Que eu vou obter esses intervalos de confiança e esta região vai ser a de aceitação. Fora dos intervalos, nós vamos rejeitar. Também, ó, se for 99%, essa região, se estiver entre este intervalo, aceita-se. Se estiver fora dos intervalos, quando a gente fizer o cálculo, se o valor cair fora aqui dos intervalos, a gente vai rejeitar. Se cair dentro desse intervalo aqui, ó, desse parâmetro aqui, nós aceitamos. Então, a gente fala que é região de aceitação e fora dos intervalos é a região crítica. Tá? Aqui eu coloco para vocês a terminologia que alguns estatísticos adotam, tá? Nós vamos seguir aqui para nossa resolução de problemas. Ó, toda vez que eu for fazer para 5% ou para 1%, no final a gente vai colocar essa classificação aqui, ó. Tá, ó. Se os resultados significativos no nível 001, eles são considerados altamente significativos. No nível 005, nós colocamos a nomenclatura provavelmente significativos. Tá? Os resultados significativos em níveis superiores não são considerados significativos. Tá? Portanto, os níveis de significância servem de guia para a tomada de decisões. Vamos ver aqui um primeiro exemplo, para a gente poder entender essa teoria e como que nós vamos fazer a resolução dos exercícios de estatística com essa regra de decisão. Ó, aqui ele está falando de uma experiência que foi feita com um aluno que tem percepção extrasensorial, tá? Então ele coloca essa sigla aqui, ó, PES, tá? É solicitado a esse aluno para ele declarar a cor vermelha ou preta de uma carta escolhida ao acaso, de um baralho de 50 cartas. O aluno desconhece quantas cartas são vermelhas ou pretas que tem no baralho. Se ele identifica corretamente 32, determinar se esses resultados são significativos, no nível de 5% e de 1%, baseado num teste unilateral. Então, aqui, as nossas hipóteses, vocês sempre vão colocar a hipótese nula, representando por H0. Então, preta ou vermelha, né? Ó, 50%, ó. O que eu coloquei aqui, ó? Que ele está adivinhando os resultados devido ao acaso, tá chutando. Se ele acertar mais, que é a minha hipótese alternativa, realmente ele tem essa percepção extrasensorial, tá? Então, identificando aí, ó, 50 cartas, tá? Num baralho que tem 50 cartas, tá? Ó, ele identifica 32 cartas. Nós vamos verificar se ele tem essa percepção ou não. Essas fórmulas aqui vocês já conhecem da teoria anterior, a média e o desvio padrão. Aqui é o tamanho da amostra vezes P, tá? E aqui o desvio padrão, raiz quadrada N vezes P vezes Q, tá? Olha lá, ó. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Ó. Solicitado a declarar a cor vermelha ou preta de uma carta escolhida, de um baralho de 50 cartas. Então, o N é 50,
acertar 50% e de errar 50%. Não esquece de extrair a raiz quadrada. Baseado no teste unilateral, é bom fazer o gráfico para saber o que está sendo calculado, para visualizar e tomar a decisão correta aí, ó. Então, na variável x, a média 25, o ponto mais alto da curva. Ele acertou 32, então tá do lado direito. No gráfico da variável reduzida, essa média eu faço corresponder o zero. E esse 32, eu vou ter que achar quanto que é esse valor aqui, ó. Como que eu vou buscar esse valor? Com a fórmula que a gente aprendeu na variável reduzida, ó. Então, 32 menos a média, que é 25, dividido pelo desvio padrão, 1,98. Então, não é adivinhação, hein, gente? Tem que fazer o gráfico aí para poder saber. Cria as hipóteses, acha a média e o desvio, tá? E tem que saber quanto que esse 32 corresponde aqui na variável reduzida, no valor crítico. Aí sim nós vamos partir. Eu escrevi aqui para ficar mais fácil. Como 1,98 é superior ao valor 1,645, então veja que no unilateral eu vou ter que escolher ou negativo ou positivo. Como está do lado direito, eu vou escolher o positivo, tá? Vamos supor que tivesse falado em 24, 18 cartas, estaria aqui do lado esquerdo, a minha comparação seria com o negativo. Então, retomando, como 1,98 é superior ao valor da tabela, vamos voltar aqui para entender que este valor foi tirado dessa tabela aqui, ó, unilateral, ó, 1,645, tá? É com ele que está sendo comparado. Conclui-se que o aluno realmente tem a percepção extrasensorial. E de acordo com a terminologia adotada pelos estatísticos, estes resultados dessa experiência, no nível 005, são provavelmente significativos. Tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, a gente faz todo o cálculo, chega no final, a gente coloca essa terminologia para essa regra aí adotada pelos estatísticos. Tá? No nível de 1%, o valor que eu vou considerar é este daqui. Vamos voltar para a tabela que eu tirei este valor, teste unilateral, foi retirado daqui, ó. Se fosse o bilateral, tá? Ele estaria aqui, ó. Então, nós vamos comparar com esse 2,33 aqui. Fiz o gráfico novamente para eu entender o que está sendo calculado. A média 25, 32. Este valor nós fizemos através da transformação. E aqui a conclusão. Como 1,98 é inferior a este valor, conclui-se que os resultados não são significativos no nível 001, tá? Se esse número aqui, ó, se fosse 2,98 aqui, ó, se fosse 2,98, ele seria superior, ó, ele estaria nessa região aqui, a gente aceitaria. Então, tem que observar o número, o resultado que está sendo dado, se ele está nessa região que a gente está aqui, ó, achurada, ou se ele está aqui, ó, tá, 1,98 e o 2,33, então, 1,98 é inferior a 2,33, tá bem? Vamos ver mais um exemplo para ver se a gente consegue entender. Um fabricante de uma droga medicinal reivindicou que ela era totalmente eficaz em 90% dos casos para curar uma certa alergia num período de 8 horas. Numa amostra de 200 pessoas, ó, N, 200, 90% é o P, tá?
Numa amostra de 200 pessoas que tinham alergia, a droga curou 160 pessoas. Determinar se a pretensão do fabricante é legítima nos níveis de significância de 5% e 1%, com base no teste unilateral. Então, vamos criar as hipóteses. Anula, que eu represento por H0, a percepção do fabricante é correta, 90%. E a minha alternativa, ó, menos que 90%, ó, porque curou 160 pessoas, né, ó. Então, menos que 90% aí, ó. A percepção do fabricante é falsa. Vou calcular a média e o desvio padrão. N vezes P, 180. E aqui, raiz quadrada é N vezes P vezes Q. Lembrando lá da distribuição normal, quando a gente viu a teoria da probabilidade, que P mais Q é igual a 1. Então, para achar o Q, eu vou fazer 1 menos P, ó. Tá? No exercício anterior era 50%. Nesse é 90% e 10%. Ok? Muito bem. Então, vamos calcular no nível 0,05. Unilateral, este valor, mas eu tenho que ver se eu vou pegar o negativo ou o positivo. Com qual desses dois aqui eu vou comparar? Por conta disso que é bom fazer o gráfico, né? Senão fica muito abstrato o exercício. Você fala, o que eu estou calculando? Onde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, aqui, ó, a média, ponto mais alto da curva, 180. 160 pessoas que foram, olha lá, ó. Vamos voltar lá no enunciado para a gente entender aqui, ó. Tá, ó. Uma amostra de 200 pessoas que tinham alergia, a droga curou 160 pessoas. Então, 160, ó, tá do meu lado esquerdo aqui da média. Então, ó, eu vou ter que comparar com este valor negativo aqui. É sempre uma escolha que você vai fazer, tá? Tem aluno que consegue fazer sem o gráfico, mas eu acredito que fazendo o gráfico, visualizando, fica melhor aí para entendimento. Agora, quanto que corresponde esse 160 na variável reduzida? Vamos aplicar a formulinha da transformada. 160 menos 180 dividido por 4,23, deu negativo. Como o valor é muito menor do que 1,645, ó, 1,645 tá aqui, ó, menos 4, tá cada vez mais à esquerda aí, tá? De acordo com a regra de decisão, conclui-se que a pretensão aí é provavelmente significativa aí, ó, tá, ó. Ó, conclui-se que a pretensão não é legítima e que os resultados da amostra aí, eles são provavelmente significativos, no nível 0,05 aí, tá? Vamos ver aqui o outro, para 1%, aqui, para 1%, por analogia, tá, ó. O mesmo ocorre, porque menos 4,73 é menor do que 2,33. Então, altamente significativo. No 0,05, provavelmente. E no 0,01, 1%, altamente significativo. Mais um exemplo, tá? A tensão de ruptura dos cabos produzidos por uma fábrica apresenta a média. Esse aqui ele já tá dando, viu, gente? Ele já tá dando aqui a média, 1.800, e o desvio padrão, 100 quilos. Mediante uma nova técnica no processo de fabricação, a tensão pode ter aumentado. Para testar essa declaração, escolhe-se uma amostra de 50 cabos. Olha o N aí, ó. Tá? Tendo determinado a tensão média de ruptura de 1.850. Confirmar-se essa declaração nos dois níveis aí, ó, baseado no teste unilateral. Então, as hipóteses, anula H0, a média é 1.800, e a minha alternativa pode ter aumentado essa tensão de 1.800, que o cabo suporta até 1.850 aí, ó, de acordo com a declaração que foi feita.
tá? Então, se for igual, não há modificação. E se for superior, há modificação na tensão. Ela pode ter aumentado, tá? Aqui a fórmula da variável reduzida, apresentando aí para vocês, ó. Ela muda aqui, é a média menos esse dividido pelo desvio, dividido pelo raiz quadrada de n, por se tratar aí de médias, tá? Então, ele só muda aqui, então apresentando uma formulinha nova aí para vocês, tá? Ele deu, neste caso, eu não vou precisar calcular, ó, como a gente fez nos exercícios anteriores, e nós detectamos este valor aqui, ó. No nível 005, unilateral, tá? Eu vou comparar com o lado direito. Como eu sei que é o lado direito? Variável em quilogramas, média 1800, que na curva em cima é o ponto mais alto da curva. E aqui foi detectado, ele falou que o cabo aguenta até 1850. Quanto que corresponde esse valor na transformação? 3,55. Tá? Como o valor obtido é superior, ó, 3,55 é maior do que 1.645. Os resultados aí são provavelmente significativos no nível 005 aí, tá? Por isso que é bom fazer o gráfico, né, para ter essa percepção do cálculo que está sendo feito aí, ó. Tá? E, consequentemente, no nível 001, tá? Ó, por analogia,